que vocês deixem os microfones de vocês no mudo, para que a gente possa ter um webinar bem tranquilo, bem leve, e, se possível, também desligarem as câmeras, porque dessa maneira a conexão fica um pouco mais leve também. Para começar, eu gostaria de chamar e passar a palavra para o Alexandre Nardi, diretor da FAME, para dar as boas-vindas a todos vocês. Alexandre, seu microfone está desligado, está fechado. Obrigado, Jeane. Obrigado, Nilson. Bom, boa tarde. Meu nome é Alexandre Nardi, eu sou diretor executivo da FAME Tecnologia Médica e quero dar as boas-vindas a todos para o nosso segundo webinar em parceria com a Kinelato Instrumentos Cirúrgicos, com o intuito de levar educação permanente para todos os profissionais que trabalham no processamento de produtos para a saúde. Hoje temos um evento muito especial, é um evento interativo, onde serão respondidas perguntas enviadas previamente pelos próprios participantes referente ao tema processamento e cuidados com os instrumentais. Serão abordados também outros aspectos não relacionados diretamente a instrumentais, mas de grande relevância para o processo. Nossos encontros fazem parte de um conjunto de palestras ministradas sempre por um profissional da área, ou mais de um profissional da área, com experiência e capacitação para levar o que existe de mais moderno em boas práticas e normas legais, bem como evidências científicas para discussões com vocês, nossos convidados do setor, com o objetivo maior de trocarmos experiências e melhorarmos a prática no reprocessamento de dispositivos médicos. Nossos convidados de hoje, como palestrantes para a apresentação, serão a enfermeira Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti, doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e consultora de Educação Permanente da FAME, e o engenheiro Matheus de Oliveira Reis, engenheiro de produção e supervisor de produção e qualidade na Kinelato. Queremos fazer um agradecimento à equipe da Kinelato, sem a qual esse evento não seria realizado, especialmente ao Anselmo Kinelato, CEO da Kinelato, Tiago Piovisan, diretor industrial, Carla Fittipaldi, supervisora de marketing, e Francisco Soto, Leandro Romano e Luciana Pinto, gerentes e supervisores comerciais. Durante o evento de hoje, utilizaremos a plataforma Menti para as perguntas e respostas. Chama Menti, M-E-N-T-I, para perguntas e respostas. Então, fiquem com os seus celulares a postos durante a apresentação. Vocês só vão precisar do celular e mais nada, o resto é com a gente. Eu agradeço à doutora Jeane e ao engenheiro Matheus pela participação e passo a palavra agora à doutora Jeane para a apresentação. Muito obrigado a todos e bom evento. Boa noite a todos, né? Agradeço a presença, né? E a parceria da Kinelato para que nós pudéssemos realizar este webinar e que nós organizamos com muito carinho, né? Todos nós que participamos aí, porque é um webinar um pouco diferente, né? Um webinar interativo, onde as pessoas manifestaram as suas dúvidas, né? Das quais todas são extremamente importantes e relevantes, né? Nós recebemos mais de 250 perguntas, né? E como que nós vamos iniciar? Primeiramente, nós vamos fazer uma pergunta para vocês, que vocês terão que, através da plataforma Menti, vocês poderão responder e vocês terão um intervalo para responder essa pergunta enquanto eu vou apresentando alguns slides e falando um pouquinho da aula, tá? Então, qual foi os critérios que nós utilizamos para preparar esse webinar para vocês? Então, vocês receberam um convite e, mediante vocês efetuando a inscrição, vocês poderiam enviar uma pergunta, né, para nós. E aí nós elencamos as perguntas dentro dos grandes temas, né? Então, nós organizamos ela por temas, né, maiores, e é dessa forma que nós vamos estar tentando responder todas as perguntas relacionadas ao tema do webinar. É claro que tem algumas perguntas que são dúvidas de alguns participantes e são extremamente importantes,
mas eles não estão vinculados, não estão direcionados ao tema central do webinar, tá? Então, o Nilson vai estar passando os slides para nós, e aí eu vou começar respondendo algumas perguntas que estavam diretamente ligadas ao tema central e outras que nós julgamos extremamente importantes e vamos estar abordando aqui, tá? Em seguida, o Matheus, assim que eu terminar, o Matheus vai entrar para responder outros temas diretamente relacionados ao tema central, tá? Outras perguntas diretamente relacionadas ao tema central. Então, surgiram algumas perguntas sobre a limpeza, tá? Então, dentro deste grande tema limpeza, nós temos que pensar que a limpeza é a remoção de sujidade de um item na medida necessária para o processamento posterior ou para o uso pretendido, tá? Então, esta é a definição que tem na RDC 15. A limpeza, ela é fundamental para os processos subsequentes dentro do processamento de produtos para a saúde. Se nós não tivermos um material limpo, nós não conseguimos realizar a desinfecção ou esterilização. Por quê? Porque o agente, a matéria orgânica vai proteger o agente esterilizante de entrar em contato com a superfície dos materiais. Bom, como limpeza, nós temos como processo, nós temos a pré-limpeza, a limpeza manual e as limpezas automatizadas, que são realizadas pela lavadora termodesinfectora ou então pela lavadora ultrassônica. Nós temos a pré-limpeza automatizada também com o sistema de vapor fluente, tá? E o sistema de vapor fluente, ele também pode ser utilizado para realizar a limpeza propriamente dito. Na limpeza manual, nós precisamos utilizar escovas, né? Por quê? Porque dentro do processo de limpeza, nós precisamos ter a ação de 4 fatores importantes de acordo com Sainer, né? Que é a ação mecânica, realizada ou pela pressão do jato de vapor, ou pela pressão do jato de água, ou então pelas ondas de ultrassom, as ondas que vão fazer a soltura da sujidade. E as escovas que vão fazer a fricção. Nós temos a ação química, que é a ação dos detergentes. A ação térmica, que é pela temperatura da água que nós vamos estar utilizando durante o processo de limpeza. E a ação temporal, né? Então, esses 4 fatores são super importantes para que a gente consiga uma limpeza eficiente dos produtos para a saúde. E as perguntas relacionadas ao tema limpeza foram: se é recomendado colocar instrumental cirúrgico novo na lavadora ultrassônica? Olha, essas 4 formas de limpeza são extremamente eficazes e não existe um impedimento, né? Se tratando de instrumentais cirúrgicos, não existe um impedimento para que você utilize uma ou outra tecnologia, tá? Mesmo no material novo. As restrições que nós temos relacionada a alguns produtos óticos, né, que não podem ser submetidos nem a termo, nem ao steamer e nem à ultrassônica, né, dependem somente da limpeza manual. Alguns materiais que tenham componentes de cobre, componentes de alumínio, que durante a limpeza ultrassônica pode sofrer algum dano. Uma outra pergunta é se utilizando somente a lavadora ultrassônica, você tem como garantir a limpeza? Sim, a lavadora ultrassônica, a limpeza realizada através da lavadora ultrassônica é muito eficaz e confiável, né? Então, você pode realizar a limpeza, sim, somente na lavadora ultrassônica, desde que você tenha uma lavadora ultrassônica, se for um material de lúmen, que tenha conectores para lúmen, né, que esteja com ultrassom em funcionamento, que as ondas ultrassônicas você consiga, né, medir essa cavitação, avaliar essa cavitação, que você tenha uma solução de detergente limpo.
né? Então, assim, é uma limpeza eficaz, sim. E a outra pergunta é como proceder com os materiais que retornam de manutenção. Bem, todos os produtos para a saúde que são encaminhados para manutenção, ao retornar para o Centro de Materiais e Esterilização, ele deve seguir todo o processamento. Deve ser realizado limpeza, tá? De acordo com as características do material, pode ser utilizada a lavadora ultrassônica, ou a termo, ou só uma, ou só a outra, ou limpeza manual, mas tem que ser realizada a limpeza e seguir o fluxo normal de secagem, preparo, esterilização, acondicionamento e esterilização, tá? Você passa o próximo para mim, por favor, Nilson. Bom, uma outra pergunta que nós tivemos é com relação à aplicação de produtos químicos nos instrumentais cirúrgicos, tá? Então, uma das perguntas é com relação se você pode utilizar soluções alcoólicas no instrumental cirúrgico antes da esterilização. Peço atenção de vocês com relação à presença de matéria orgânica. Se você tiver resíduo de matéria orgânica no material, o material precisa ser lavado com água, com detergente, ele ser friccionado ou ser lavado nas tecnologias existentes no Centro de Materiais e Esterilização. Não é necessário passar o álcool antes da esterilização, não. Tá? Se o material estiver livre de matéria orgânica, ele poderá ser seco, ser lubrificado e ser embalado e encaminhado para o processo de esterilização. E uma outra pergunta, quanto tempo o material pode ficar imerso numa solução de desinfetante de alto nível para que ele não danifique. O negócio é o seguinte, eu coloquei a figura de um endoscópio, por quê? Porque pela RDC número 8 de 2009, da Anvisa, todo o material crítico, ele precisa ser esterilizado e ele não pode ser submetido a uma desinfecção de alto nível. Tá? Então, só pode ser realizado desinfecção de alto nível em endoscópios que tenham penetração no organismo por orifícios naturais. Então, colonoscópio, o endoscópio digestivo, o broncoscópio, se for para intubação, né? Então, são específicos os produtos que podem sofrer desinfecção de alto nível. Né? Os instrumentais, eles são termorresistentes e eles precisam ser esterilizados pelo vapor. Não precisa ser submetida a desinfecção de alto nível. E as óticas, nós temos as esterilizações a baixa temperatura, né? Por quê? Porque a ótica, ela é um produto para saúde crítico e ela precisa ser esterilizado. Passa o próximo para mim, por gentileza, Nilson. Nesse próximo slide, então, eu trago que os produtos químicos indicados para serem utilizados em instrumentais cirúrgicos são os detergentes, né, e os lubrificantes, que o Matheus ele vai abordar, né, com mais detalhes durante a apresentação dele. Tá? O próximo, por gentileza, Nilson. Então, agora, no próximo slide, nós vamos ter o resultado da primeira pergunta que vocês responderam, né? De qual localidade vocês estão assistindo. Então, vocês têm 2 pessoas da região sul, 13% da região, da região sudeste, 4 da centro-oeste, 1 da região norte, da região nordeste e 1 do exterior, tá? Muito obrigado. Nós temos um número grande de pessoas assistindo, possivelmente alguns não responderam, e é um grande prazer a gente interagir com vocês no webinar. Então, vou pedir para vocês, acessem a plataforma Mente para que vocês estejam respondendo a próxima pergunta. Tá? O próximo slide, por gentileza, Nilson. Uma outra pergunta, uma outra dúvida que veio para a gente num momento muito importante que nós estamos passando em todo o mundo, com essa crise, né, provocada pelo Covid-19, é sobre quais os maiores desafios para o processo de limpeza, para o processamento de instrumentais cirúrgicos nessa época de Covid, e se em tempos de Covid, né,
se o instrumental cirúrgico em SO, quanto tempo esse instrumental pode ficar em SO? Com relação ao processamento de produtos para a saúde e a pandemia que nós estamos vivenciando agora, não tem nenhuma alteração, nenhuma mudança, a menos que a recomendação é que esse material continue ficando o menor tempo possível com sujidade, com matéria orgânica. Então, assim, terminou o procedimento cirúrgico, né, o instrumental, ele deve ser encaminhado o mais rápido possível para a área de processamento, para a área de limpeza. Sempre a recomendação é que o instrumental seja limpo durante o ato cirúrgico, né? Isto é uma técnica da instrumentação cirúrgica, que é a limpeza intraoperatória. Terminou a cirurgia, então esse material vai ser separado, ele vai ser aberto, vai ser posicionado para que ele seja encaminhado, então, para o processo de limpeza, né? E é indicado que esse material seja umectado até que ele chega, né, na área de processamento de produtos para a saúde. Se o centro de materiais de esterilização for extremamente próximo do centro cirúrgico e ele for submetido o mais rápido possível ao processo de limpeza, essa fase da umectação pode até ser suprimida. Se demora um certo tempo, então é necessário a umectação. E com relação aos instrumentos utilizados em outras unidades assistenciais, como materiais de curativos, caixas de pequenas cirurgias que são utilizadas em UTI, pronto atendimento, pronto-socorro, né? Ambulatórios, esse material não pode ficar aguardando o final do plantão ou o dia seguinte para vir para o centro de materiais. Ele deve ser acondicionado numa caixa fechada e ser encaminhado o mais rápido possível para o processamento de produtos para a saúde, e todos os profissionais deverão utilizar o equipamento de proteção individual recomendada na sua instituição pelo seu comitê de crise para o atendimento do COVID. O próximo, por gentileza, Nilson. Uma outra pergunta é sobre as etapas do processo de esterilização, tá? Então, para a gente ser assim bem pontual, você dá um clique para mim, Nilson. As etapas do processo de esterilização, elas são 4, né? E elas estão sinalizadas com as linhas pontilhadas verdes, aonde nós temos a fase de vácuo para o condicionamento da carga, onde tem a remoção do ar e a penetração do vapor, para aquecimento da carga, remoção de todo o ar residual na câmara da autoclave dentro dos pacotes. Em seguida, ocorre uma rampa de aquecimento para elevar a temperatura até a temperatura programada da autoclave. Inicia a fase de esterilização, que alguns equipamentos, né, a 134 graus podem variar aí de 3 a 5 minutos, tem alguns hospitais que colocam 7 minutos, mas por 3 minutos já é o suficiente, é o padronizado. Nas autoclaves a 121 é um tempo mínimo de 15 minutos e máximo de 20. Depois, a autoclave faz um vácuo e, em seguida, ela entra na fase de secagem da carga, tá? Então, basicamente, essas são as etapas da esterilização por vapor. E como que nós devemos acomodar as pinças, os materiais dentro da autoclave? Bom, carregamento da autoclave, ele deve ser validado no momento da qualificação, né? Então, os materiais devem estar posicionados, né? Os materiais têm que ser bem dispostos, as caixas não podem ficar em pé, elas têm que ficar na posição correta, assim como os containers, os cestos, e os materiais embalados em papel grau cirúrgico, eles devem ser posicionados, né? Papel com papel, e a parte, o filme plástico com filme plástico, que isso vai favorecer a penetração do vapor e a secagem posteriormente. O próximo, por gentileza, Nilson. Esse slide é para responder qual é a influência dos equipamentos no cuidado do instrumental cirúrgico.
Então, é muito importante a gente saber que todos os equipamentos, toda a tecnologia utilizada no processamento de produtos para a saúde, ela tem que estar íntegra e ela tem que estar em bom estado de conservação, né? Então, assim, se você tem uma lavadora ultrassônica, né, a cuba da lavadora ultrassônica, os cestos, os conectores de canulado, tem que estar em bom estado de conservação, né? O ultrassom funcionando, né, o abastecimento funcionando, a dosagem do detergente ser adequada. Então, tudo isso é importante para que você tenha, ofereça cuidados e aumente a vida útil do seu instrumental, né? Na autoclave, da mesma forma, né? Se você tem uma autoclave já deteriorada, manchada, é bem possível que essa mancha, esses resíduos presentes na câmara interna da autoclave, no momento da esterilização, serão transferidos para o seu instrumental cirúrgico. Então, assim, você precisa ter a câmara da autoclave bem cuidada, íntegra, bem conservada, limpa, para que você, então, tenha o seu instrumental, você possa utilizar ele o maior tempo de vida possível. O próximo, por gentileza, Nilson. Uma outra pergunta que surgiu foi sobre as fitas adesivas, as fitas de identificação colorida, né? Então, qual seria o tempo, em média, para a troca das fitas? Pessoal, esses identificadores coloridos para as pinças, eles são de uso único. E vocês devem se assustar quando eu falo isso, não pelo fato deles serem uso único, mas pelo fato da dinâmica do Centro de Materiais e Esterilização não permitir essa troca diariamente, né? Então, nós sabemos que é uma dinâmica bastante intensa e que fazer essa troca todo dia leva um tempo muito grande, nós não conseguiríamos suprir o centro cirúrgico. Mas eu quero deixar claro para vocês que, embora ele seja de uso único, a periodicidade de troca, já que nós não conseguimos atender esse critério do produto, que então seja um critério do gestor do Centro de Materiais e Esterilização, estabelecer essa periodicidade com o cuidado, né, fazer uma gestão bem feita, para que e não espere, não aguarde que os identificadores comecem a craquelar para trocar, né? Porque aí nós colocamos em risco a segurança do paciente, porque o material vai quebrar durante o uso e pode cair em cavidade. Então, a recomendação é uso único, tá? O próximo, por gentileza, Nilson. Uma outra pergunta é com relação aos materiais que têm pecinhas muito pequenas, como você acondicioná-los dentro das caixas para evitar a perda. Bem, existem dispositivos apropriados para isso, né? Então, aqui no slide vocês podem ver que é um micro cestinho que é para condicionar essas peças pequenininhas, tanto no processo de limpeza quanto no processo de esterilização. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando nós embalamos essas pequenas peças em papel grau cirúrgico ou SMS e colocamos dentro da caixa, porque elas podem se perder, né? Por um descuido durante a instrumentação, elas podem ficar esquecidas na caixa ou na mesa cirúrgica e ser desprezada no lixo. Então, o ideal é que você tenha um dispositivo como essa micro caixinha para que você coloque ali essas peças que não podem ser perdidas, senão a gente não utiliza o instrumental. Com relação ao atrito dos instrumentais dentro das caixas cirúrgicas, né? Então, nós temos hoje tecnologias no mercado, como os tapetes de silicone, para você apoiar os instrumentais, e para a proteção das pontas dos instrumentais delicados, nós temos tanto os protetores de papel, quanto de uso único também, quanto os protetores siliconizados, que vai oferecer uma segurança maior aos instrumentais cirúrgicos. E o tapete de silicone vai impedir que os instrumentais entrem em atrito uns com os outros, tá? Agora, no próximo slide,
nós temos uma outra pergunta para que vocês possam responder. Qual é a sua área de atuação? Né? Então, acessem aí a plataforma, enquanto eu falo os próximos slides, e aí nós daremos, então, o resultado. Você terá aí alguns minutinhos para responder, mas não deixe de responder, por favor. O próximo, por favor, Nilson. Você pode passar o próximo? Bom, uma outra pergunta é com relação ao peso das caixas. Então, assim, a quantidade de instrumentais que você deve colocar nessas caixas de ortopédica, nas caixas de neurocirurgia, nas caixas de OPME, que a gente sabe que é um grande problema para a gente, os instrumentais de OPME, né? Existem algumas recomendações de que as caixas não devem pesar mais que 11,5 kg, tá? Então, que 11 quilos. O peso delas pode variar de 9 até 15 quilos, até 11 quilos, desculpa, por uma questão muito óbvia, né? A densidade é um fator crítico no processo de esterilização. Né? Então, quanto mais denso eu tiver o pacote, né, maior a probabilidade do vapor não atingir todos os itens contidos na caixa, tá? E também, se você não consegue acondicionar e esterilizar adequadamente o pacote, a carga e o pacote, você não consegue esterilizar o material e também você não consegue promover a secagem, tá? Então, o peso pode variar entre 9 e 11 quilos. E um outro problema relacionado ao peso é a ergonomia, né? No Centro de Materiais de Esterilização, nós temos um trabalho mecânico do nosso corpo muito grande, né? Nós manuseamos uma grande quantidade de caixas diariamente, de cargas de autoclave, e tudo isso acaba prejudicando a nossa saúde, a saúde do ocupacional, a saúde dos profissionais. Então, é importante que a gente mantenha isso. O Yashman, ele tem uma referência dizendo que nós não deveríamos colocar mais que 100 peças numa caixa de instrumental, né? Numa caixa grande de instrumental, tá? Então, só para dar um direcionamento aí com relação ao peso, a AME, a ST77 e a ST79 recomenda entre 9 e 11 quilos. O próximo, Nilson. E aí, este acho que é meu último slide, nós recebemos algumas perguntas sobre como aumentar o tempo de vida útil, como evitar que o instrumental quebre. Primeiramente, gente, o Matheus vai estar discorrendo, né, detalhadamente sobre muitos cuidados que é necessário ter nos instrumentais, ter com os instrumentais. Peço que vocês prestem bastante atenção nas informações que ele vai passar, porque tudo que ele vai falar faz com que a gente aumente a vida útil do instrumental e evite quebras nos instrumentais. Uma outra coisa, uma outra pergunta é sobre como processar material que já iniciou um processo de deterioração. Pessoal, instrumental que iniciou o processo de deterioração, é importante encaminhar esse instrumental para manutenção e verificar se ele tem manutenção ainda ou se ele está condenado. Nós não podemos pegar um material que está iniciando um processo de deterioração e colocar ele para uso, porque ele pode quebrar durante o procedimento, deixar fragmentos na cavidade, ou então, se ele não quebrar, com certeza ele vai transferir micro-organismo para esse paciente, né? Isso vai favorecer a infecção cruzada entre pacientes. Se você, antes disso, utilizou esse instrumental num paciente com hepatite B,
possivelmente você vai estar transferindo esse vírus de hepatite para outro paciente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O próximo, Nilson. A resposta da pergunta número 2, então, gente. Aí vem, né? Nós temos, então, pessoas de CME, gerentes de enfermagem, técnicos. Eu sei que tem instrumentadores cirúrgicos, porque eu vi o nome de uma instrumentadora aí, pessoal de comercial. Ah, muito bom, gente. Excelente. Supervisora de bloco operatório, assistências técnicas, né? Engenharia clínica. Muito bacana. Então, pessoal, agora é o seguinte, eu vou passar a palavra para o Matheus, e, Matheus, a gente sabe que nós tivemos muitas perguntas relacionadas à qualidade da água. Então, eu gostaria que você, como engenheiro de produção de instrumentais cirúrgicos, você falasse um pouquinho sobre a contribuição de uma água de boa qualidade para manter o instrumental cirúrgico em boas condições de uso. Sem dúvida. Boa noite, Jeane, boa noite a todos os participantes. É um grande prazer poder estar contribuindo, poder estar passando um pouquinho do conhecimento e aprendendo também. E realmente acho que, não de propósito, nós colocamos o primeiro assunto aí a ser abordado como qualidade da água, né? A qualidade da água, ela é acho que o principal insumo dentro do processo como um todo ali, né? Então, eu queria começar partindo do pressuposto que hoje existe uma norma, né? Que é a que está projetada aí, que é uma NBR 11816, que tem por título esterilização, esterilizadores a vapor com vácuo para produtos de saúde. Então, tudo que a gente for discutir sobre água, sobre qualidade de água aqui, não é nada que saiu da cabeça do Matheus ou da indústria de instrumental, mas é uma coisa embasada em uma norma que está disponível, tá? E aí, por favor, no próximo slide, eu fiz só uma extração da tela, de uma tabela que contém na norma, que aqui ele fala realmente, né, a faixa de valores aceitáveis referente à água para esterilização de instrumentos cirúrgicos. Então, aqui a gente pode observar, né, que cada contaminante ali e uma faixa aceitável dentro da composição total, né? Então, isso daqui é uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado, é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento, porque qualquer coisa que estiver fora, né, dessa tabela, que estiver fora dessa especificação, certamente ela vai contribuir, né, com o aparecimento de manchas, com o comprometimento do processo em si. E aí eu vou, no próximo slide, falar um pouquinho de alguns detalhes sobre a qualidade da água. Se puder passar, por gentileza. Então, vamos lá, né? Partindo do princípio que a água está em conformidade com a norma, né? Então, vamos lá, né? A água, conforme ela não danifica o aço inox, que é a matéria-prima, né, da maioria dos instrumentais. Então, puxa, se eu tenho uma água de qualidade, eu não preciso me preocupar se ela vai influenciar negativamente o instrumento, se ela vai ter algum impacto. Quanto a isso, fica tranquilo. E nem tempo de exposição, né? Puxa, a água, eu tenho comprovação que ela está respeitando todas as especificações, ela está dentro dos requisitos. Puxa, eu deixei o material ali submerso por algum motivo, por 1, 2, 5 horas. Isso não tem importância, tá? O instrumento fabricado no aço inox aí, ele não vai ter nenhuma interferência negativa com o tempo de exposição CAAPO, desde que ela esteja dentro da conformidade. E também tem um tópico que eu quis colocar aqui, que ela favorece não apenas os instrumentais, né, mas todos os equipamentos envolvidos no processo. Então, sem dúvida nenhuma, a água ele é o principal insumo. E aí, a atenção que nós temos que ter é a atenção para a verificação da qualidade da água, né? Então, é importante a gente respeitar uma periodicidade da análise da água. Então, assim, puxa, eu fiz hoje a minha análise da água, eu tenho o resultado que está dentro da conformidade, tudo correto,
Então, eu posso ficar tranquilo que essa água não vai me causar problemas. Nesse momento, sim, mas é sempre importante ter na rotina ali, né, da gestão, uma análise da periodicidade da água para ver, né, se ela mantém os elementos dentro do normal, dentro do aceitável, porque de tempos em tempos pode haver uma mudança em alguma característica e pode estar comprometendo ali o nosso processo, tá? É importante também a gente destacar, né, que a realização da análise da água é importante que seja por uma empresa credenciada, né? Você precisa confiar nos dados, então isso é fundamental. E um outro ponto que também é muito importante é fazer análise no ponto correto dentro do processo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, a gente contratar uma empresa especializada e ela vai lá e faz a retirada da água, por exemplo, da entrada de água ali dentro do hospital. Até ele chegar no destino, ele pode sofrer uma contaminação, seja por tubulação, seja por algum processo ali que esteja contribuindo negativamente com a passagem da água. Então, o importante é a gente fazer sempre a coleta no ponto adequado dentro do processo. Eu quero eu vou no destino aqui na saída que se destina para autoclave, por exemplo, que se destina para algum equipamento. Então, é nesse ponto de coleta que eu tenho que fazer a análise da água. Então, esse é um ponto bastante importante aí para a gente estar discutindo. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho dos impactos da água, tá? O tema de água, né, de qualidade de água, é um tema que, se a gente fizesse um webinar destinado só para ele, num dia todo, talvez a gente não conseguiria satisfazer todas as características e todas as dúvidas, né, decorrentes desse título, que é muito rico em detalhes, né? Então, a ideia aqui é só a gente apresentar, né, alguns pontos, e lá na frente eu vou mostrar alguns impactos, por exemplo, que algum elemento aqui fora vai ocasionar no instrumental em específico, tá? Aí o próximo assunto que a gente vai conversar um pouquinho é sobre a lubrificação, tá? A Jane disse ali na apresentação dela, né, que a lubrificação ela é importante, quando ela falou ali dos insumos, né, químicos que possam ser usados. Então, tem algumas perguntas, né, que foram levantadas com relação à lubrificação dos instrumentos e eu quero contribuir um pouquinho com vocês. Então, assim, a pergunta número 1 ali foi, né, qual lubrificante é o recomendado, tá? Nós sempre, como fabricantes, recomendamos a utilização de um lubrificante hidrossolúvel, tá? Essa é a principal característica que um lubrificante deve ter, porque é complicado quando você termina, né, o material está ali, você coloca uma lubrificação nele e ele fica com aquele aspecto de graxa, sabe? Você percebe que ele está um pouquinho pegando um pouquinho ali na articulação, na própria manuseio, né? Você percebe aquele aspecto de graxa, vamos dizer assim. Então, o lubrificante hidrossolúvel, ele não tem essa característica, né? Então, a gente sempre opta por esse tipo a gente recomenda, né, esse tipo de lubrificante. A frequência de lubrificação, eu acredito que ela deve ser feita a todos os ciclos, tá? Então, o material foi para a utilização, voltou, fez todo o processo de limpeza, esterilização. A cada ciclo, ele deve ser lubrificado, tá? A importância da lubrificação e a maneira adequada, eu vou tentar responder na mesma resposta aqui, que é o seguinte, ó. Embaixo tem um exemplo contrário, né? O que a falta de lubrificação faz nos instrumentos. Então, quando a gente está falando de um instrumento articulado, né? Tesoura, pinça, enfim, porta-agulha, tudo aquilo que possui uma articulação, nós estamos falando de aço atritando com aço, né? Precisa ter um mínimo de atrito ali para ter a funcionalidade. Então, o lubrificante ele é extremamente importante para fazer com que esse atrito ele seja mais suave e não ocorrer isso que as imagens estão demonstrando. Aqui, uma falta de lubrificação e um uso, né, repetido, né, do movimento que o produto deve fazer, né, que é a articulação,
ele acaba dando esses riscos internos aqui, que nós vamos ver lá na frente também algumas imagens de problemas relacionados a isso, mas nós vamos ter um problema aqui de falha de material, de falta de material. Isso pode contribuir com uma possível corrosão lá na frente, tá, do material. E um ponto que a Jeane colocou muito bem é tudo aquilo que você vai criando, né, depósitos de material orgânico para o seu instrumental, isso nunca é bem-vindo, né? Isso é o nosso inimigo. Então, a falta de lubrificação, ela vai criando alguns convites no instrumental para receber esse resíduo orgânico. Então, a lubrificação, ela preserva essa parte de articulação no instrumental. Tá? Matheus, me diz uma coisa, a gente precisa lubrificar o instrumental todo ou tem áreas específicas de lubrificação? A nossa recomendação, Jeane, é o seguinte, né? Vamos dizer o seguinte, ó, eu coloco o lubrificante, eu mergulho a peça, o produto ali, o instrumental todo ali, deixo ele submerso algum tempo. Malefício não vai trazer, tá? Só que eu acho que pode ser um gasto desnecessário, porque o recomendado é que seja apenas lubrificado a área de articulação. Então, é importante você estar com o material na mão, né, com o instrumento na mão, fazer a lubrificação exatamente na articulação, ali umas 2 ou 3 borrifadas ali, porque daí ali você tem a possibilidade de já fazer o movimento de articular, né, de abrir e fechar o instrumento. Isso vai ajudando a receber a lubrificação nessa área que precisa ser recebida. Se você só submergir ele, pode ser que você, com certeza você vai perder, né, esse benefício de abrir e fechar ali para facilitar a presença do lubrificante dentro dessas articulações. Então, é uma pergunta super importante. A nossa recomendação é que seja feito individual ali, fazendo a inserção nas articulações individuais. E aí, Matheus, eu gostaria só de dar uma complementada Claro. na resposta das suas perguntas. O Matheus, ele falou muito bem, pessoal, sobre o tipo de lubrificante, que ele tem que ser à base de água, né? E eu chamo a atenção de vocês que lubrificantes oleosos, né? Como depois que você lubrifica, você não vai lavar mais, você só vai secar e colocar para esterilizar, lubrificantes à base de óleo, eles protegem o micro-organismo do agente esterilizante, principalmente o vapor. Por quê? Porque o óleo, ele é hidrorrepelente, entendeu? Ele forma uma camada impermeabilizante no instrumental. Então, isso é um aspecto importante na hora de selecionar o lubrificante, tá? Obrigado, Matheus. Obrigado, eu. O próximo ponto que a gente vai tratar, por favor, pode passar o slide, é sobre detergentes e desencrustantes, tá? Então, eu só separei aqui os 2 temas. Então, primeiro, com relação a detergente. A mesma pergunta, né, relacionada ao lubrificante, veio aqui para o detergente. Qual é o melhor detergente? Então, assim, volto a dizer, né, nós nunca vamos falar, por exemplo, de uma marca que é boa ou outra, mas o que a gente quer deixar vocês muito tranquilos é que tanto o detergente alcalino quanto o detergente enzimático, desde que seja usado, né, dentro da recomendação do fabricante, desde que cumpra, né, todos os requisitos que é estipulado pelo fabricante, ele não vai causar nenhum impacto no instrumental, tá? Então, o aço inoxidável, onde o instrumental é fabricado, ele interage super bem com o alcalino e com o enzimático, desde que seja respeitado processos de diluição, tempo de exposição, enfim, tudo aquilo que o fabricante recomenda. Então, melhor detergente, eu acho que essa resposta tem que ser respondida mais pela equipe, né, mais pela gestão, porque o importante é que sejam testados e validados, né? Tem uns que vão preferir o detergente enzimático, tem outros que vão preferir o detergente alcalino, tem a preferência de um ou de outro, mas isso é super importante testar a eficiência disso dentro do processo. E aí, no caso do fabricante, o que a gente garante para vocês é que, se usado de forma adequada, não vai ter nenhum impacto negativo com o instrumento, tá?
Então, até respondendo o restante das perguntas, né? Os diferentes tipos de detergentes podem potencializar a corrosão dos instrumentos? Ou o detergente, seja ele alcalino ou enzimático, pode danificar o instrumento? Então, volto a dizer, não, desde que seja utilizado, né, nas recomendações ideais do fabricante. Mas, sendo utilizado dentro do especificado, o aço inoxidável ele recebe muito bem a relação do instrumento com esses tipos de detergentes. Tá? Aí, para o ponto do desincrustante, tem duas perguntas aqui, né? Qual a periodicidade para a utilização do desincrustante e qual é o benefício do desincrustante para o instrumental? Aqui é muito importante assim, né? A periodicidade. A periodicidade também vai muito da avaliação dos instrumentos no momento ali da preparação. Você vai acabar percebendo, né, que alguns vai começando a apresentar uma característica diferente ali na superfície, né, uma manchinha, alguma coisa relacionada ao acabamento superficial realmente. Outros você vai perceber que na articulação ali, eventualmente, está um pouquinho endurecida, enrijecida, porque eventualmente ficou acumulado algum tipo de sujeira ali. O desincrustante ele vai agir nesses pontos, tá? Então, respondendo sobre a periodicidade e os benefícios, eu acho que isso é o mais importante, tá? A periodicidade, com a própria experiência, né, ali de manuseio com o instrumental, vocês mesmos vão acabar percebendo, né, que, poxa, ó, esse instrumental aqui, pela aparência dele, pela característica dele, até pela funcionalidade aqui, poxa, a articulação não está muito legal, vocês vão acabar percebendo que está na hora de fazer a utilização do desincrustante. Matheus, posso fazer a cada ciclo? Também não tem problema nenhum, tá? Volto a dizer, né? Tudo que a gente for falar de produto químico aqui, seja desincrustante, seja detergente, seja lubrificante, é sempre importante e imprescindível a gente seguir a recomendação do fabricante, tá? Porque qualquer coisa utilizada fora dos requisitos básicos ali, certamente ele vai causar problema e certamente o instrumental, né, que é o assunto aqui do momento, vai ter impactos negativos, tá? Então, é isso o que eu podia contribuir um pouquinho sobre detergente e desincrustante. Na sequência da apresentação, eu queria trazer, eu quero apresentar, na verdade, para vocês, algumas manchas e de onde na verdade, tem possíveis influências dela, tá? Então, a primeira aqui, ó, eu trouxe vários exemplos de manchas relacionados à qualidade da água, tá? E os impactos que isso causou no instrumental. Então, ó, essas imagens, elas foram extraídas de casos aqui da assistência técnica da Quinelato mesmo, tá? Não foi extraído de nenhuma literatura e tal. Então, aqui, ó, exemplo, aquela tabelinha que a gente falou lá no início, se algum elemento estiver fora, alguns exemplos desse que a gente vai ver na tela, que ele acaba danificando, tá? Então, essas imagens aqui, elas são resultados de alguma má qualidade ali, de algum elemento da água que está fora do especificado, tá? O próximo slide, ele vai falar também sobre a qualidade de mancha. Aí esse daqui eu até trouxe baseado em literatura, tá? Não sei, eu acho que a grande maioria deve conhecer, mas quem não conhece, existe esse Red Book, né? E ele tem até tradução para o português. Ele é muito interessante, é um procedimento correto para o reprocessamento de instrumentos. Hoje ele é voltado, né? Até escrito por fabricantes de instrumentais reconhecidos, e tem bastante informação importante ali. Então, aqui, ó, eu trouxe algumas imagens que exemplificam um pouquinho disso. Então, por exemplo, ó, a corrosão localizada induzida por cloreto. Então, lá na tabelinha lá, eu tenho a taxa de cloreto, ela não foi respeitada, esse o impacto que eu tenho no meu instrumental. As duas imagens, né, a seguinte, ela tá um instrumento descolorido aqui por silício. Então, temos aqui, né, você percebe que tem uma característica muito forte aqui, né? Teve um descolorido muito importante aqui no material. Então, essas manchas, né, do slide anterior, mais desse slide aqui,
ela mostra um pouquinho da qualidade de mancha, da qualidade da água, e aqui a gente está falando especificamente de manchas. No próximo slide, a gente já vai perceber que, além da mancha, se puder passar, por gentileza, além da mancha, aqui ele já começa a apresentar alguma coisa de corrosão, tá? Então, na primeira foto, novamente, é uma corrosão localizada, induzida por cloreto, tá? A primeira e a segunda, e a última, aquelas manchinhas. Mas olha a importância da qualidade da água, né? Não só causar manchas no produto, que por si só já é super desagradável, né? E não pode seguir assim com o instrumento, mas uma água de má qualidade, ela pode chegar até prejudicar muito forte a superfície do material, causando problemas aqui que a gente está vendo de corrosão realmente, tá? Então, a qualidade da água, ela vai trazer esses tipos de problemas aqui. Não sei se no dia a dia vocês já tiveram contato com algum tipo de mancha nesse sentido, e aí a gente fica se perguntando, né? Puxa, sempre quando tem um problema, a gente tem que tentar identificar qual é a causa raiz dele, né? E aí a gente vem respondendo algumas perguntas. Então, é sempre importante, quando tiver algum tipo de mancha, a gente ter na cabeça, né? Puxa, quando será que foi feita a última análise de água aqui no meu hospital, né? Na minha clínica? Enfim, será que o laudo da água está em dia? Será que ele está dentro do especificado? Porque eu diria que isso é o primeiro cheque que a gente deve fazer quando o instrumental começar a manchar, né? E não só instrumental, né? Você vai perceber, né? Vocês vão perceber que a própria, o interno ali da autoclave, ele vai começar a aparentar alguns resquícios de mancha, a própria caixa ali, né? Onde fica armazenado os instrumentos, ele vai também estar recebendo algumas manchas provenientes da má qualidade da água. Então, com relação à mancha de água, é isso que eu queria dividir com vocês, tá? E depois, nos próximos slides, tem algumas manchas também. Pois não. Essas manchas que você apresentou até o momento, elas existe manutenção desses instrumentais ou eles já são considerados condenados, assim, não dá mais para ser utilizado? Uhum. A nossa recomendação, Giane, é o seguinte, né? Algumas manchas, por serem superficiais, elas até vão sair, por exemplo, quando for colocado algum produto químico nela, né? Mas pode até tentar colocar um desencrustante para ver se ela melhora aquele aspecto superficial ali, devolve, vamos dizer, ao acabamento original do produto. Mas, se depois desses testes realizados não der certo, a nossa recomendação é que seja enviado para o fabricante, tá? Porque muitas vezes só é possível realizar a retirada dessas manchas com o processo de acabamento mecânico, né? Seja um polimento, enfim. Não adianta a gente tentar ficar limpando, seja com produto químico, ou seja com atrito um pouco leve ali, ele não vai sair, tá? Então, pode mandar para o fabricante, que ele vai fazer uma análise, né, certinho, até oferecer um laudo, né, para dar uma dica para vocês de onde está acontecendo essa mancha, de onde pode vir essa mancha. E aí tem alguns casos, por exemplo, que também o fabricante vai oferecer o laudo. Por exemplo, né, essa imagem que está na tela, né, que já começou a ter uma corrosão. O que nós vamos ter que fazer, né, é tirar essa parte de corrosão, né? Então, ali é uma modelação do material mesmo, é lixar ali, é tirar aquilo lá por completo. Só que, por vezes, imagina que isso daí está numa lâmina de tesoura, e a lâmina de tesoura ela já é delicada, então eu não tenho uma área ali, né? Eu não tenho material suficiente para fazer essa remoção e continuar com a integridade física do material. Tá? Então, por isso que é importante, né? Puxa, manchou, eu consegui resolver aqui com algum produto químico e tal, aí é só importante ver a origem da mancha, né? Para você não ficar sempre tratando na reação, né? Para você ver aqui atrás o que está originando isso. Mas, se não sair, a recomendação é vir para o fabricante realmente, que ele vai dar o direcionamento correto ali e vai devolver a resposta do que pode estar acontecendo também e ajudar nessa análise do processo como um todo. Tá? Até porque no início da corrosão aparece um pequeno pontinho, que é o que nós enxergamos no Centro de Materiais de Esterilização, mas as camadas é o que nós estamos enxergando superficialmente, mas nas camadas inferiores ela também vai atingindo, né? Perfeitamente. Ela vai penetrando.
Então, é por Exato. isso que quando você, quando está numa lâmina de tesoura, nem sempre o tratamento que a indústria vai dar aí é possível remover todo o início da corrosão, né? Exatamente, exatamente. E o ponto importante é que muitas vezes nós, usuários, nós enxergamos um pontinho preto e a gente está avaliando só a parte superficial e nós não temos a ideia do quanto isso cresceu internamente e pode abrigar micro-organismos, né? Matéria orgânica e micro-organismos. Exatamente. Que serão transferidos depois para o paciente, né? Perfeitamente. Inclusive, né, quando nós recebemos esse instrumental e nós colocamos no microscópio para devolver isso para um laudo para o cliente, né, eles até assustam, né? Falam assim, nossa, nós imaginávamos que era bem discreto, né? Era bem superficial, mas quando você amplia, né, já é um convite super agradável aí para depósito de matéria orgânica ali, né? Mas Exatamente. é exatamente isso mesmo. Tá? Aí, o próximo ponto que eu queria falar é sobre as manchas impactadas por solução fisiológica. Tá? Aqui eu estou apresentando duas imagens. Tá? A primeira ela é extraída daquele mesmo livro lá, Red Book, e o segundo é um teste que nós realizamos aqui na qualidade da quinelato. Tá? Então, assim, ó, o soro ele é super prejudicial ao instrumental, tá? Se a gente deixar o instrumental submerso ali a solução fisiológica, certamente ele vai manchar, tá? Certamente ele vai apresentar problemas para vocês. E aqui são dois casos que a gente trouxe de exemplo, mas é super fácil de fazer acontecer. Se vocês tiverem um refúgio aí, né, um material que vai ser descartado, deixar ele mergulhado no soro, você vai ver o quão rápido, né, é a ação, né, para chegar em uma situação como a gente está vendo na imagem aqui. Então, a gente pede muita atenção. Ah, Matheus, mas na hora do procedimento ali, o instrumento vai ter contato com o soro, né? Lógico, isso é normal, e ali esse tempo ali de exposição, ele é super baixo, né? Então, ali no procedimento não tem problema. O que é problemático é o seguinte, né? Puxa, ó, eu terminei aqui o procedimento, então, até eu mandar para a área de limpeza aqui, eu vou deixar ele submerso no soro aqui, porque ele já vai tirando, né, os resíduos e tal, achando que está beneficiando, né, o instrumento, mas, na verdade, você está contribuindo de uma maneira negativa ali, tá? Porque ele certamente vai chegar nesses resultados que a gente está vendo na tela aqui, tá? Então, muita atenção, tá? Com essa questão de soro, com os instrumentos, porque ele é altamente prejudicial, tá? Então, assim, durante o ato operatório, é responsabilidade do instrumentador cirúrgico manter o instrumental limpo, né? Que é a limpeza intraoperatória. E aí, neste momento, então, a recomendação é se utilizar uma água destilada estéril na mesa, para a limpeza do instrumental. Exatamente, porque, por vezes, o soro vai estar mais fácil ali, né? Vamos dizer assim, né? Ele já vai estar mais na mão. E aí acaba sendo utilizado desse recurso. Mas é bom a gente deixar ali realmente uma água destilada para esse fim, tá? É uma responsabilidade exclusiva do instrumentador cirúrgico esse momento, né? E a orientação, então, para todos que estão nos assistindo, né? E até aqueles que não são instrumentadores, mas que passam essa orientação para os instrumentadores de utilizar, então, uma água destilada estéril para a limpeza do instrumental intraoperatório, né? Até foi uma das perguntas que chegou também com relação a essa responsabilidade. Se o instrumentador tem responsabilidade pelo instrumental do cirurgião, particular do cirurgião. Na realidade, a responsabilidade pelos cuidados com os instrumentais é de todos nós, profissionais, que trabalhamos no centro cirúrgico e no centro de materiais e esterilização. Então, todos nós temos essa responsabilidade. A gente tem que pensar que o nosso grande objetivo é oferecer segurança na assistência à saúde aos pacientes. Então, como equipe, é uma responsabilidade de todos nós, tá?
Obrigado, Exatamente. Matheus. Obrigado, eu. Na sequência, eu trago outros exemplos de manchas também que pode ser comum. Então, essa daqui, por exemplo, é uma falha no processo de secagem, e essa daqui é uma falha que até, às vezes, quando o pessoal pede alguma ajuda para a gente, é comum de ver, né? Então, por algum motivo, existe uma falha de secagem, essa característica que vai ficar aqui no instrumental, tá? Essas manchas aqui, elas são resultantes do processo de secagem insatisfatório, e aqui também nós fizemos um caso, um teste aqui na qualidade da quinelato. Então, essa é uma mancha, infelizmente, comum aí, que existe, né, que o pessoal pede ajuda para a gente, e essa característica de mancha é resultado de processo de secagem insuficiente, tá? Ô, Matheus, me diz uma coisa. Então, vamos supor, eu lavei o material durante a noite e como a equipe de profissionais é reduzida à noite em centro de materiais, eu deixo o material limpo, mas para secar amanhã cedo. Essa secagem em ar ambiente é prejudicial e pode promover essas manchas? Pode contribuir com o aparecimento dessas manchas, sim. Então, tanto essa demora, vamos dizer assim, no processo de um para outro, quanto, às vezes, já faz logo na sequência, mas por algum motivo a secadora, né, ela não cumpriu a sua função, né, e ela deixou um pouco úmido o material, ele certamente vai aparecer esse tipo de mancha. E é uma mancha superficial, tá, Giane? A gente sempre tem um teste fácil, né, que é passar uma borracha escolar, aquela borracha branca escolar. Então, por exemplo, ela está com essa mancha aí. Se a gente passar uma borracha escolar, certamente ela vai sair, tá? O que dá indício para a gente que é uma mancha superficial. Então, provavelmente no próximo ciclo ali, no próximo processo, vai sair essas manchas, tá? Mas é só para o pessoal, puxa, ó, essa característica de mancha aqui, o que será que pode estar? Puxa, dá uma olhadinha no processo de secagem ali, e aí se refizer o ciclo, né? E aí o processo de secagem ele ser satisfatório, essas manchas já tendem a sair daí já. Tá? Ok. A próxima característica da mancha, tá no próximo slide, por favor, é com relação a uma falha de regulagem da autoclave, tá? Então, eventualmente, se a autoclave estiver desregulada e a temperatura estiver acima do recomendado, é essa coloração que a gente vai estar vendo. Aí ela já não chega a ser uma mancha pontual, né? Pode até ser em alguns casos, mas geralmente ela já dá uma escurecida, vamos dizer assim, por toda a superfície do instrumental, tá? Então, essa daqui é uma mancha muito fácil de ser identificada, tá? Ela vai resultar nesse amarelamento, né? Nesse escurecimento do material. E esse daqui é um caso que nós só conseguimos voltar à cor original ali, provavelmente, só na fábrica, só fazendo um novo polimento do material, tá? Então, mais para a gente... Antigamente era até um pouco mais, era até mais comum esse tipo de falha, né? Hoje nós já temos equipamentos modernos e tal, e essa falha ela já diminuiu bastante, pelo menos nas solicitações que a gente tem na nossa assistência técnica aqui. Mas é mais importante, né? Só como a título de curiosidade, dividir isso com vocês, se eventualmente aparecer alguma característica assim, né? Certamente pode ser com relação à temperatura da autoclave que está acima do especificado. Tá? O próximo slide, por favor, é relacionado com detergente. Nesse caso, a gente está simulando detergente enzimático e um enxágue insuficiente. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma mancha aqui que ela é resultado de um teste que a gente realizou, baseado na experiência que nós tivemos, de detergente enzimático mais um enxágue insuficiente em instrumentos novos, tá? Esse daqui foi um teste que a gente fez aqui na qualidade da quinelato. Então, olha o que acontece, ó. Ele fica com alguns pontos de concentração ali dessas manchas. E é super importante, né, a gente destacar um ponto, né? Seguinte, aqui nós fizemos um teste de instrumental novo, tá?
acabou de chegar no hospital, ele está novo, tirou da embalagem. E isso também, esse exemplo pode ser levado também para casos de manutenção. O fabricante ele tem todo um processo de limpeza, né? Todo um processo de retirar, né, os resíduos industriais do instrumento e tal. Mas se por algum motivo tiver a presença de uma sujidade industrial, que a gente chama, que é, por exemplo, um insumo de produção que acabou ficando, alguma sujeira industrial realmente, e ela não for limpa, né, no processo inicial ali, essa sujeira industrial somada com a ação do detergente e um enxágue insuficiente, é esse tipo de mancha que a gente vai ver aqui, tá? Então pode ser tanto uma contribuição dessa soma de fatores, quanto também, em alguns casos, que é só o detergente com enxágue insuficiente. Então, é sempre importante a gente ter muito claro, né, na nossa mente que o processo ele tem que ser respeitado e tem que ser validado passo a passo, né? Então, o enxágue ele é extremamente importante, a secagem que a gente viu anteriormente também é super importante. Vocês observam que a questão de mancha no instrumental ela é muito ampla, né? Aqui, em poucos minutos, a gente já falou de vários potenciais de manchas ocasionados por diversos tipos de situações, né? Então, essa é mais uma que eu queria compartilhar com vocês. Aconteceu em algum caso recente aqui, e aí a gente, na investigação, conseguiu chegar e eu achei importante dividir com vocês para a gente ter essa imagem aqui apresentada. O próximo slide também fala disso, é só uma outra fotografia ali do produto. Aqui ele está bem concentrado aqui na área, né, que tem mais exposição do material, né, onde a caixa ali do material é onde tem uma área que a gente consegue ver. Mas se a gente passear por todo o instrumental ali, a gente consegue notar que tem essas manchas por vários pontos ali, né, espalhadas por todo o instrumental. Aqui é mais fácil de evidenciar porque ela está maior, né? Mas se a gente analisar com cuidado, ela está também por todo o instrumental. Tá? E essa mancha a gente consegue remover só com limpeza ou também tem que devolver ela para manutenção? Não, essa mancha também dá para fazer um teste com desincrustante para limpar assim. Existem casos que dá para limpar, tá? E aí depois você repete, né, o ciclo certinho ali do enxágue suficiente, da secagem. Acho que sempre vale o teste, né? Apareceu algum tipo de mancha, é sempre importante a gente fazer esse teste interno, vamos dizer assim. E aí, se der algum problema, aí sempre contata o fabricante, tá? Que o fabricante vai dar o suporte necessário até para a elaboração de um laudo, para informar para vocês, como eu falei, né? Tá vendo a infinidade de cenários que podem contribuir com mancha. Então, com a experiência do fabricante, nós podemos dar uma dica para vocês. Ó, dá uma olhada no processo tal, do processo X, e aí a gente consegue chegar na causa raiz junto, tá? Uma coisa importante em relação a essas manchas, esse tipo de mancha, para instrumentadores cirúrgicos, é que, como o Matheus disse, é uma mancha com resíduo de detergente enzimático e possivelmente um resíduo fabril, um resíduo de produto fabril, utilizado na fabricação. Então, é importante, se chegar na mesa cirúrgica, esse material deve ser descartado. Por quê? Se tiver detergente, esse detergente vai ser transferido para o tecido do paciente, né? E se tiver resíduo fabril, também. Então, esse material, ele é considerado contaminado, sim, e ele precisa ser reprocessado, tá? Exatamente. Até porque nós não temos certeza da origem da mancha, né? Por exemplo, apareceu uma mancha lá, puxa, qual que é a origem dessa mancha? Então, a nossa recomendação realmente é essa, puxa, segrega esse material, põe ele para análise, e aí depois de ser analisado, de ser resolvido, aí sim volta para o uso normal. Ok. Certo? Aí, um outro tipo de mancha,
aí ela é a mancha resultante de resíduos orgânicos, tá? Nós falamos por diversas vezes, né, durante a apresentação sobre o quão prejudicial é isso. Então, aqui tem algumas ilustrações. A primeira também foi extraída do livro, tá? Que a gente está referenciando aqui. E a segunda é um caso extraído aqui pela assistência técnica da Quinelato. Então, a gente consegue até ver um resíduo orgânico muito claro aqui. E aí, o que acontece? Isso já vai começando a contribuir para uma corrosão do material, tá? Então, é super importante, tá? Quando a gente fala dessas manchas de resíduos orgânicos, geralmente elas tendem a ficar em pontos de difícil acesso para a limpeza, né? Então, por exemplo, a articulação, ela é um prato cheio para esconder material orgânico ali, né? Então, é sempre importante a gente estar limpando bem ali, tomando bastante cuidado com a articulação. Geralmente, quando o produto possui cremalheira, trava, quando o produto tem aquelas ranhuras na empunhadura, né? É sempre importante a gente fazer uma limpeza ali manual bem feita, né? Tirar toda aquela sujidade orgânica que fica presente no instrumental, porque qualquer descuido ali, ela vai estar prejudicando aí o nosso instrumento, tá? Então, esse é um exemplo. E no próximo slide também... E só lembrando que resíduo de matéria orgânica em instrumental, mesmo que ele passou pelo processo de esterilização, ele não está estéril, né? Então, Perfeito. É um material que não pode ser utilizado. Você Exatamente. pode ter ali micro-organismos que vão ser transferidos para o paciente. Ok, Exatamente. Exatamente. E aqui é só uma última imagem para complementar o que a gente falou anteriormente. E no próximo slide eu trago a última consideração sobre manchas, tá? Que daí é específico sobre corrosão, tá? A corrosão, ela vamos dizer assim, né, já o pior estágio onde o instrumento se encontra, tá? Então, quando chega, né, aqui é uma corrosão que está presente numa ponta ativa de uma tesoura, tá? Aqui a foto está num detalhe para ficar mais fácil de ver, mas aqui entra todas as situações que a gente falou anteriormente, né? Primeiro, com relação a um depósito de material orgânico, é um prato cheio para isso, né? Com relação o fabricante consegue remover essa corrosão, né, presente na ponta. Aqui, nesse nível, por exemplo, ela já contaminou, né, ela já se espalhou tanto ali que entra naquele ponto de eu não ter material suficiente para conseguir fazer a remoção. Então, nesses casos de corrosão, é importante mandar para o fabricante ver, porque vocês não vão conseguir remover isso com produto químico nenhum, tá? Porque aqui você percebe que já teve uma retirada de matéria-prima ali do instrumento. Então, manda para o fabricante vai falar para você, né, se dá ou não o reparo, e mais importante, né, se não der, ele vai fornecer um laudo, né, dizendo que esse material não tem condição e por que não, tá? Sendo assim, a gente encerra essa parte de manchas, tá? Também é um assunto que a gente poderia ficar o dia todo discorrendo sobre eles, né? Trazendo mais exemplos, mas, como eu disse, né? Até pelo tempo, a gente tem a ideia aqui é passar, né? Uma ideia das manchas presentes. Certamente, quando vocês estavam vendo os slides aí, já teve algum link assim, puxa, olha, eu já vi esse tipo de mancha aqui, nossa, eu já vi essa situação. Então, era mais para compartilhar com vocês isso, tá? E aí, para finalizar a minha contribuição, teve muitas perguntas relacionadas para corrosão, para manutenção dos instrumentos. Então, eu vou responder as perguntas aqui da forma que está apresentada nos slides. Então, aqui, ó. Quais os critérios que devem ser avaliados na qualificação e compra do serviço de manutenção? Isso é super importante, tá? Primeiro, é importante você conhecer quem você está contratando para fazer a manutenção no seu instrumental cirúrgico, tá?
Porque é o seguinte, né? Imagina um fabricante de instrumental cirúrgico. Ele tem, além de todo o know-how, né, do processo, das especificações, de tudo o que tem que ter, ele tem a boa prática de fabricação. Então, ele é regulamentado por órgãos, né, que autoriza, né, que credencia esse fabricante para fazer a fabricação do instrumento. Aí você compra lá, não é barato o valor dos instrumentos, você sabe disso, você investe nesse instrumento que está credenciado, que está regulado, está registrado na Anvisa, e aí você pega e aí você não tem muito cuidado com a escolha de alguém que vai oferecer manutenção para você. E aí você entrega, né, o seu bem, né, precioso ali, né, aquele valor investido, para uma pessoa que não está credenciada para você. Então, é sempre importante vocês fazerem o contato, se possível, visitar, ver como que é a instalação do prestador de serviço, ver quais são os critérios que ele utiliza para manutenção, não só a manutenção em si, né? Lógico que tem que ser avaliado a manutenção do instrumento, mas é super importante também ver o que ele oferece junto com esse serviço, né? Até embaixo tem uma pergunta, né? Qual a melhor forma para a realização do inventário, classificação de não conformidade, desvios e possíveis descartes desse instrumental? Isso já tem que fazer parte de uma rotina do prestador de serviços para vocês. Então, assim, quando você recebe, a classificação do que você recebeu já tem que ser feita pelo prestador de serviço. A classificação de não conformidade, ele tem que falar para você se esse instrumental dá ou não para passar por manutenção, se dá, o que vai ser feito, se não dá, o motivo de não conseguir, oferecer um laudo para você conseguir descartar o material e solicitar verba para o novo, ou, eventualmente, assim, puxa, eu não tenho uma área de descarte, o prestador ele tem que ter essa área de descarte para fazer adequadamente. Então, foi uma pergunta muito bem feita, né? E realmente, você tem que confiar o seu bem em uma empresa que te oferece um feedback para isso, né? Então, eu acho que a minha principal dica é assim, conheça o seu prestador de serviço, né? Tire um tempinho para visitar ele, para ver os processos dele, para entender um pouquinho do jeito que ele vai gerenciar o seu instrumental quando estiver nos seus cuidados, né? Então, essa a dica que eu dou para vocês. Continuando aqui, qual é o momento adequado para realizar a manutenção nos instrumentais? Vocês que vão estar percebendo, tá? Então, quando ele começar, às vezes já vem por reclamação, né, da equipe, puxa, essa tesoura não está cortando, esse porta-agulha não está prendendo, essa pinça não está pinçando adequadamente, enfim, vai demonstrar alguma falha e aí existe a manutenção corretiva para isso, né? Tem avaliação para fazer isso. E existe também aquelas manutenções preventivas, né? Que é importante, né? Por exemplo, você tem uma caixa e você tem um ciclo de utilização ali, é sempre importante você, dentro do seu planejamento, fazer algumas paradas pontuais para fazer uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela vai contribuir para um prolongamento da vida útil do seu instrumento, né? Vai evitar surpresas desagradáveis, né? Como, por exemplo, o caso da tesoura não cortar, da pinça não aprender, enfim. E aí, até embaixo, né? Como realizar o controle de qualidade nesses instrumentos ou teste de funcionalidade nos mesmos. Aí é o seguinte, né? Não existe hoje nenhuma norma voltada para cliente, né? Para usuário do instrumento que fale especificamente sobre os critérios a serem utilizados. Existem algumas normas, né? Que direcionam o fabricante sobre alguns testes e tal, mas, por exemplo, né? Em específico aqui na Quinelato, nós temos alguns testes que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo. Então, puxa, para a gente ver se uma tesoura Metzenbaum ela está dentro do especificado. Puxa, existe a gaze e a quantidade de dobra que a gaze tem que ter. Para cada tipo de tesoura, o teste de uma tesoura de 12 centímetros, ele não vai ser o mesmo uma tesoura de 30 centímetros. Então, existe alguns testes que a gente vai... Também não dá para falar tudo aqui, né? Acho que até uma ideia de um próximo webinar aí é falar sobre testes de instrumentos, né? Como testar, como ver a eficiência deles, como ver se tá bom para a utilização, tá bom para deixar disponível, mas
essa é a questão. E aí, para finalizar aqui, né? Quais os cuidados específicos com a Vidia e o tempo de vida útil? Você quer acrescentar alguma coisa, Jeane? Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão da manutenção, Matheus. Se eu faço manutenção preventiva da minha caixa, eu consigo aumentar o tempo de vida útil dos meus instrumentais e do meu conjunto? Sim, você consegue contribuir com isso, né? Porque, por exemplo, né, a caixa está rodando e tal, você manda para o prestador de serviço fazer uma avaliação para você, ele já vai identificar, por exemplo, puxa, essa tesoura ela já está no limite de corte. Então, uma ou duas vezes aqui ela já vai começar a falhar, vai começar a mascar. Então, nesse momento, ele já entra com uma manutenção preventiva, aí você já ganha um tempo de vida útil ali no instrumento, né? É muito similar, né? A gente usa bastante o exemplo da compra de um carro, né? Você compra um carro e aí, se você fazer as manutenções, né, preventivas, programadas, você vai aumentar o tempo de vida útil. Não adianta você comprar o carro, por exemplo, e não trocar óleo, não fazer as coisas, você vai ter um problema surpresa aí, né? Nem tanto surpresa, né? Porque você sabe que vai dar problema. Mas você contribui, tá? Respondendo a sua pergunta, você aumenta a vida útil, sim. E aí, por isso que é importante você validar lá no tópico anterior quem está fazendo essa avaliação no instrumental para você. Porque se ele não tiver, né, o mínimo de noção, né, para contribuir com isso, às vezes ele vai mexer no instrumento que não deveria mexer, por exemplo, em vez de aumentar a vida útil, ele vai prejudicar. O que a gente observa é que a grande maioria das instituições de saúde, eles trabalham muito mais com a manutenção corretiva de peças individuais e não do kit como um todo, fazendo manutenção preventiva, né? Exatamente. E aí tem uma demanda muito grande do enfermeiro da CME dentro das salas de cirurgia para ouvir reclamação dos instrumentais, desalinhamento, falta de corte e tudo mais. Exatamente. Isso é super importante. E aí tem dois temas aqui, né, que aqui fala sobre cuidados de Vidia. Então, a Vidia, só para deixar claro para todo mundo, tá? A Vidia, ele é um inserto que ele é colocado na ponta ativa dos produtos e ele tem duas funções. Para instrumentos de corte, ele aumenta, né, a capacidade de corte do instrumento, tá? E para os instrumentos, então, por exemplo, tesoura, alicate, geralmente é uma parte que fica um pouquinho mais escura ali no instrumento. Então, é isso que é a Vidia, né? E também na parte de apreensão, então porta-agulha, principalmente que tem essa Vidia inserida ali, esse inserto de metal duro, ela melhora, né, a apreensão no instrumento. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a Vidia? Tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente falou lá sobre os produtos químicos, porque a Vidia em si ainda nem tanto, pode ser e tal, mas para a gente fazer a junção da Vidia com o aço inox, né, para fixar isso na ponta do instrumental, geralmente é feito com uma solda a prata. E aí o que acontece? Muitos produtos químicos, eles entram em contato com a solda prata e ele atrapalha, e ele danifica. Por vezes, ele consome toda aquela prata e solta a Vidia do instrumental. Já tivemos casos dessa forma, de atender alguns problemas relacionados a isso. Então, a gente tem que... esse é um dos principais cuidados que a gente tem que ter com a Vidia do instrumental, tá? E lógico, né? E evitar quedas, porque a Vidia, embora ela seja muito resistente com relação à apreensão, a aumentar a durabilidade de corte, ela é muito frágil no sentido de impacto, tá? Então, puxa, se tiver a infelicidade de cair um porta-agulha no chão e ele tiver uma Vidia e ela for impactada, certamente ele vai quebrar. E é possível de manutenção daí também, tá? Não precisa jogar fora o porta-agulha, pode mandar para o fabricante que existe um serviço que é oferecido de troca da Vidia. E para finalizar, né, a relação de manutenção desse slide aqui,
é o tempo de vida dos instrumentos, né? A vida útil dos instrumentos. Então, assim, vai muito do cuidado que vocês têm. Então, assim, com relação a defeitos de fabricação, uma quebra, qualquer coisa assim que é muito básico ali para o instrumental, é sempre importante você constatar o fornecedor, o fabricante, tá? Então, entre em contato com o fabricante, olha, eu estou com esse problema aqui e tal, e aí vai ser feita uma análise, se for um problema de fabricação, de processo de fabricação, o fabricante tem que dar o suporte para vocês de fazer a troca do instrumento com problema, tá? Esse é o compromisso que o fabricante tem que ter. Se for constatado algum tipo de má utilização do produto, também vai ser informado pelo fabricante, mas a título de conscientizar que, se continuar usando dessa forma inadequada, ele vai sempre resultar nesses problemas, né? E o mais importante é a gente destinar o instrumental cirúrgico para a função que ele foi desenvolvida, para que ele foi projetado. Não adianta você pegar um produto delicado, por exemplo, uma tesoura delicada, e lá cortar um chumaço de gaze ou cortar um tecido grosso. Por que existem vários instrumentais cirúrgicos no portfólio? Porque cada um é destinado para uma função. Então, nós temos que respeitar essa função, tá? E aí existem algumas coisas no produto, por exemplo, que é consequência da utilização. Então, uma tesoura, com o passar do tempo, ela vai perder uma fiação. A vidia do porta-agulha, com o passar do tempo, ela vai perder a apreensão ali, a serrilha, né? As pinças, elas vão desregular, porque, assim, é tudo consequência da utilização do produto. Então, por isso que entra a parte da manutenção. E importante a manutenção ser realizada por uma empresa credenciada. Então, assim, o tempo de vida útil dos instrumentos, a sua composição, a sua matéria-prima, a fabricação, ela é para ele ser utilizado por um tempo muito prolongado, desde que tenha contribuição também do usuário com relação à utilização, respeitar a função, enfim, a gente ter essa linha de pensamento, tá? E, por fim, pode falar, Jane, antes de eu passar para o próximo. A gente observa que muitos danos que ocorrem nos instrumentais realmente é pelo uso inadequado, né? Então, muitas vezes a gente tem um instrumento de corte que é para cortar, vamos supor, tecido humano, e o pessoal corta gaze, corta o micropore. Tem um instrumento que é para cortar tecido ósseo e o pessoal corta fio de aço, e aí realmente você acaba reduzindo muito o tempo de vida de um instrumental, tá? É bem interessante. Tá? Então, é exatamente isso. E no próximo, as últimas duas considerações que eu queria dividir com vocês, ainda com relação à manutenção, são exemplos que a gente pegou aqui na nossa assistência técnica da Quinelato. Nós temos esse banco de dados, né, de exemplos, porque nós prestamos esse tipo de manutenção de serviço aqui na Quinelato, tá? Então, como fabricante, nós ficamos muito à vontade para oferecer o serviço de manutenção. Nós já tivemos o prazer de receber vários profissionais já para validar a nossa manutenção. Nós temos alguns contratos, né, de parceria de manutenção preventiva, a gente faz toda a análise do material para esses parceiros. Então, isso contribui para que a gente tenha um book bem diversos aí de imagens. Então, esses exemplos aqui são falhas, tá, que ocorreram no material em algum momento da vida dele. E aqui o que acontece é o seguinte, por exemplo, essa primeira pinça aqui, ela apresenta uma trinca no instrumento, que ela é uma trinca, vamos dizer, até superficial, às vezes passa despercebido ali por quem está manipulando. Só que aqui, quando a gente faz essa análise, aqui eu ampliei para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? É nítido, né? Uma trinca aqui no encaixe do produto. E aí o que acontece? Às vezes, por mais que o pessoal identifique essa trinca, ele continua usando. Puxa, mas olha, é uma trinca superficial, ela não vai ter um problema agora. Quando ela ficar uma trinca maior, aí eu descarto o material. Mas isso daqui é uma decisão muito perigosa, tá? Porque
aqui nós não temos que responder a pergunta se o material vai quebrar. Nós temos que responder a pergunta de quando o material vai quebrar, porque é fato que ele vai quebrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e, geralmente, ele vai quebrar naquela situação onde ele não pode, né? Quando está no procedimento, quando está naquele momento crítico, vai quebrar na mão da equipe e aí vai vir a reclamação. Então, além de tudo isso, né, estamos falando só de problema estrutural no material, né? Volto a falar, não quero ser repetitivo, mas é só para a gente deixar muito claro esse ponto. Aqui também é um acúmulo de matéria orgânica, tá? Aqui também é um convite para receber material orgânico, para ficar sujeira ali, que vai ser depositado numa cavidade mais no futuro, tá? E, por último, tem um último caso também que acontece. Aqui é um exemplo da Vidia, tá? Eu peguei essa foto que ela retrata os dois problemas. Da setinha para frente ali, ela é uma quebra da Vidia, então ela quebrou e já saiu. E da pontinha, da seta para trás, ela é um desgaste da Vidia. Então, assim, isso daqui é possível, tá? De fazer a troca. É importante também, né? Quando você faz a manutenção com o fabricante, o componente de reposição ele é original, né? Porque é ele que fabricou. Então, os componentes de substituição ele vai ser o original do produto. Então, nesse caso, a Vidia vai ser reposta por um componente. Mas aqui é importante, ó, vocês percebem que tem muitos casos assim, tá? Que o porta-agulha ele já está com a serrilha comprometida, ele já está aparentando esse aspecto de utilização dela e ele continua na caixa. E aí, isso daqui certamente está atrapalhando quem está fazendo uma sutura lá no procedimento, porque a função da Vidia de segurar com firmeza ali a agulha, ela se perdeu, porque você perdeu aquela ranhura que dá esse benefício para você. Então, é mais um caso que, puxa, o pessoal acaba desprezando na caixa, continua usando até alguém reclamar, mas aqui é um ponto que a gente já consegue antecipar. Opa, peraí, ó, isso daqui pode ser que na sutura lá ele vai falhar, ou se já não estiver falhando, certamente ele está contribuindo para uma função não muito adequada, ele não está desempenhando a sua função por completo, tá? Eu só queria dividir com vocês, né, esses dois exemplos, que são exemplos que a gente pega com frequência aqui na nossa assistência técnica, na nossa manutenção. Eu queria dividir com vocês que o pessoal trata isso com muita naturalidade, né? É uma trinquinha. É um desgastezinho. Não, mas dá uma recauchutada aí, Matheus, e eu uso por mais um tempo. E a gente não recomenda. E às vezes a gente toma uma resposta assim, né? Não, mas você não faz, mas eu vou mandar para o fulano que ele vai fazer para mim. Só que o serviço que eu presto, eu ofereço uma garantia sobre ele. Então, tudo aquilo que eu faço e eu não consigo oferecer uma garantia do serviço que eu estou fazendo, eu prefiro informar para vocês, olha, eu não dou garantia nisso, eu não recomendo a utilização, e aí a decisão do cliente utilizar ou não, tá? Então, outra prática muito comum essa questão de que eu tenho uma trinca no material, eu vou usar mais uma vez. Então, é importante a gente, a primeira reflexão é saber, naquela trinca, a matéria orgânica, os fluidos, eles vão permear por ela, vão fixar ali, não é acessível a jato d'água, não vai ser limpo e você vai transferir matéria orgânica, e o risco de ocorrer uma fratura total durante o procedimento cirúrgico e ficar fragmentos dentro do paciente, né, Matheus? Perfeitamente. Exatamente isso. Então, Matheus? Pois não. Fala uma coisa para a gente que também é uma dúvida das pessoas, com relação aos tipos de aço utilizado na fabricação dos instrumentais. Né? Aborda rapidamente para a gente, porque eu sei que é um assunto bastante longo, Sim. Mas eu acho que vale a pena a gente abordar esse assunto. Sim. Não, é bom que quando a gente está falando desse assunto, qualquer fiozinho que a gente puxa tem assunto para a gente falar à vontade, né? Então, eu vou rapidamente só dar uma pincelada sobre esse assunto, que é muito profundo. Mas assim, hoje, até por norma também, tá? A recomendação é que seja utilizado
o aço inoxidável para a fabricação dos instrumentos. E aí existem algumas classificações dentro delas, tá? O mais comum é ser utilizado a série 400, tá? 410, 420, e a série 300, tá? Então, vamos lá. Só para, puxa, o que é série 400, série 300? Então, vamos lá. Geralmente, a série 400, 420, que é o mais comum, ele é dividido entre alto carbono e baixo carbono. Não vou entrar em méritos químicos, composição de material, nada disso, tá? Mas onde eu uso o material, a matéria-prima de aço inox de alto carbono? Geralmente para produtos cortantes, tá? Então, tesoura, alicates, raspadores, enfim, tudo aquilo que tem a necessidade de uma fiação. O alto carbono, ele é muito bom, né? Ele é muito recomendado, tanto para o processo fazer a fiação desse instrumento e para a vida útil, né? Para a durabilidade da fiação do instrumento. Então, é isso que a gente faz com o aço 400. O aço da série 400 também de baixo carbono, aí ele é utilizado para a grande maioria dos produtos, tá? Para pinça, para tudo aquilo que tem articulação, tanto pinça hemostática, quanto pinça anatômica, afastadores, enfim. Tudo é utilizado nessa série de 400 de baixo carbono. E na série 300, também tem alguns afastadores que a gente usa, por exemplo, o Farabeuf é um exemplo só para a gente mentalizar isso, tá? E a maioria dos cabos e das empunhaduras também é utilizado dessa série 300 do material, tá? Então, os aços inoxidáveis é o mais recomendado, tá? É o recomendado, na verdade, e temos nessa série 400 e da série 300. Rapidamente, é super importante não só a atenção com o aço, mas a atenção com o tratamento térmico, o processo de tratamento térmico para a fabricação do instrumento. Porque, assim, você pode ter o aço da melhor qualidade, você pode ter análise química desse aço, comprovando isso para você, mas se no processo você não tiver um processo de tratamento térmico adequado para o processo, você jogou praticamente fora tudo aquilo de bom que você comprou do aço, da matéria-prima. Porque um tratamento térmico mal feito compromete o resultado do instrumento, tá? Ah, Matheus, mas o Matheus falou que a tesoura fabricada no aço de alto carbono, ela vai ter uma durabilidade. Sim, desde que o tratamento térmico esteja adequado também. Se o processo de tratamento térmico estiver fora ou não for respeitado, né? Algum parâmetro estiver desregulado e tal, certamente vai danificar vai comprometer na função do produto. Esse é um assunto muito sério, porque é um processo caro para se ter na empresa, né? Tanto para comprar, para a requisição dos fornos e tal, até mesmo para manter isso, né? Porque é caro a manutenção disso. Então, muitas empresas terceirizam esse tipo de serviço. A decisão estratégica da Quinelato foi trazer para dentro. Então, nós temos hoje internamente esse tratamento térmico, porque é um assunto muito importante que a gente não queria deixar fora do nosso controle, entendeu? Então, é só um ponto que a gente gostaria de estar dividindo com vocês, não só do aço, né, mas a combinação do aço com o tratamento térmico que vai te oferecer um instrumento com qualidade. Então, sempre a qualidade do instrumental, ela está baseada nas normas técnicas que o fabricante precisa seguir em todo o processo. Exatamente. Cada processo tem a sua diretriz, né? É isso que nós somos cobrados, né? No nosso dia a dia, na implantação, na regulamentação. É para isso que a gente está aqui, né? Para respeitar todos os critérios de fabricação, de qualidade. Se respeitar, se fazer conforme manda o figurino, sai tudo correto. Então, o nosso dever é a gente fazer realmente da melhor forma possível, e esse é o compromisso, né, que a gente tem como fabricante. Bom, Matheus, acho que se a gente ficasse discutindo aqui todas as perguntas que já vieram pelo chat, mas as que vieram pelas inscrições, nós íamos passar a semana discutindo. E a gente tem uma pergunta muito importante agora, nesse próximo slide,
pessoal, é o seguinte, desses temas abordados, né, quais as sugestões de temas para o próximo webinar? Quais desses temas que foram abordados hoje que vocês julgam que seria importante a gente fazer uma abordagem com muito mais profundidade, né? Então, vocês vão ter um tempo aí para responder essa é a penúltima pergunta essa, tá, gente? Porque ainda tem mais uma brincadeirinha aí para a gente fazer. Mas vocês ainda têm a oportunidade de colocar aí qual o tema desses assuntos abordados hoje, qual que vocês gostariam que nós fizéssemos uma abordagem com muito mais profundidade para vocês, que os auxiliaria na prática diária, na assistência ao paciente, tá? Então, nós vamos aguardar um tempinho aí para que vocês possam registrar e enviar a pergunta para vocês, e nós já estaremos mostrando para vocês qual é o resultado da votação, certo? Então, vão votando, não deixem de escrever, porque isso vai ser um tema para a gente estar discutindo futuramente, né? Pelas colocações que apareceram aí no chat, parece que os participantes gostaram dessa dinâmica, então isso é importante para a gente, organizar um evento que os participantes julgam que foram atendidos nas suas expectativas, né? Então, é muito importante que vocês façam essa colocação de qual tema vocês gostariam que fosse aprofundado num próximo webinar, né? E nós observamos também que os participantes que entraram no início do webinar, eles permaneceram até o final, então a opinião de vocês é super importante. Já terminaram de votar para a gente ver o resultado? Ah, ótimo. Né? Então, todas essas informações que vocês passaram serão registradas, assim como nós avaliamos as perguntas enviadas na inscrição, nós vamos estar avaliando aí quais foram os temas mais votados para que a gente possa estar fazendo uma abordagem num próximo webinar. Tá ok? Então, tem aí teste de limpeza, tempo de garantia da esterilização, material molhado, rastreabilidade, manchas de instrumentais, montagem da carga, né? Manutenção preventiva e corretiva. Nossa, nós podemos aí fazer um curso aí que vai dar quase que uma pós-graduação. E aí, pessoal, a gente tem a última solicitação de contribuição de vocês antes do sorteio, que nós gostaríamos que vocês digitassem na plataforma Mente, né, uma palavra que definisse este webinar, né? Então, enquanto nós vamos fazendo o sorteio, o Alexandre, eu vou passar a palavra para o Alexandre, vocês acessam aí a plataforma e definam este webinar com uma única palavra, para a gente fazer um mapa de palavras da opinião de vocês, que é super importante para a FAME, é super importante para a Quinilato, e para mim e para o Matheus também, porque são essas palavras que direcionam as nossas ações, tá? Então, eu passo a palavra para o Alexandre e agradeço a todos vocês, tá? Obrigado, Matheus. Obrigada a todos. Obrigado, Giane. Realmente foi um prazer, mais uma vez, poder contribuir um pouquinho, né, para esse público, né? E geralmente quando a gente passa, a gente aprende também da mesma forma, né? Então, é sempre importante esse estreitamento, né, entre fabricante, cliente, porque nós fazemos as coisas para vocês, né? Então, quanto melhor entender a necessidade de vocês e puder ajudar, eu acho que isso faz sentido para o nosso trabalho, né? Então, até peço desculpa, eu não consegui acompanhar o chat enquanto estava falando, então muita pergunta eu deixei passar aqui. A gente vai dar um jeito de responder aqui, de dar uma satisfação, até mesmo do que foi solicitado como tema.
E aí, no final, vai ser passado as redes sociais aí, se tiver alguma dúvida. Nós estamos com contato aberto. Estou à disposição para continuar aí o bate-papo. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Então tá, é humano, Heitor, Perfeito, Lavoisier, obrigado, Giane, para obrigado, poder Matheus. Olha, eu agradeço muito a vocês pela apresentação, foi excelente, adorei a dinâmica. Eu quero agradecer muito, Giane, muito, Matheus. O conteúdo foi não só muito profundo, como essa interação é uma coisa nova, que a gente está fazendo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que ela veio para ficar. Quero agradecer também ao Anselmo Quinelato pela parceria de décadas que a FAME tem com a Quinelato. Estaremos juntos sempre. São empresas como a nossa, que não só se preocupam com a qualidade, mas também com a segurança do paciente, que tem que estar juntas nessa briga para a gente entregar um futuro melhor. Alexandre, agradeço aí e assim, aproveito agradecer a todos que organizaram esse evento. Eu achei que o modelo do evento foi muito bacana, dando oportunidade para todos realmente interagirem e faço minhas as palavras do Matheus. Nós estamos aqui para realmente tentar cada dia mais entender a necessidade dos usuários e tentar atendê-los da melhor maneira possível. Para agradecer a Jana aí, foi sensacional, eu aprendi muito, a gente está sempre aprendendo mesmo, né? Acho que isso é uma coisa para a vida inteira, né? E agradecer realmente a todo mundo. Só queria usar a palavra para agradecer a todos, aos participantes, a todos os organizadores. Eu não vou nem arriscar falar o nome de ninguém, porque eu sei que eu vou esquecer alguém, e eu sei que teve muita gente se esforçando muito para esse evento ser tão gostoso como foi, tá bom? Então, eu deixo aqui meu boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Anselmo. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os profissionais pelo envio das mais de 250 perguntas e pela valiosa participação dessa noite. Nosso compromisso é com a saúde e, para isso, manteremos esse canal aberto com webinars mensais que serão comunicados a todos com antecedência, e esse convite pode ser encaminhado a todos os seus contatos que possam se beneficiar desse conteúdo. Vocês podem também acessar o nosso site e redes sociais para maiores informações sobre o Programa de Educação Permanente da FAME Tecnologia Médica e da Quinelato Instrumentos Cirúrgicos. Aproveitem para curtir as nossas páginas para receberem esses avisos e conteúdos também pelas redes sociais. Os participantes desse webinar receberão a apresentação dessa tarde, agora já à noite, juntamente com uma pesquisa de opinião, de onde tiraremos as sugestões para a melhoria contínua do nosso trabalho e o certificado de participação pela noite de hoje. Eu quero anunciar aqui a vencedora do sorteio dessa noite, que vai receber um livro da Sobec, é a Poliana Andrade. Poliana Andrade, por favor, deixe a gente saber os seus dados para envio do livro da Sobec. É um guia incrível, muito importante, feito por profissionais dedicados à segurança do paciente e que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu agradeço novamente, Giane e Matheus, equipe da Quinelato. Desejo a todos uma boa noite e espero vê-los aqui novamente. Um grande abraço e muito obrigado. Boa noite. Agora o Nilson está apresentando um mapa de palavras feito por vocês, que ficou maravilhoso, gente. Muito lindo. Perfeito, adorei. Bacana. Muito bom, gente. Vocês vão receber esse mapa também, vai estar postado nas redes sociais. De novo, meu muito obrigado a todos. Espero vocês todos na próxima vez. Obrigado, Giane. Obrigado, Matheus. Obrigado, Quinelato. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço a todos. Muito bom, enriquecedor. Obrigada. Um abraço, obrigada. Obrigada. Tchau, Matheus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado eu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Coracinha. Boa noite, Lucinha.